A madrugada caía pesada sobre a fazenda São Jerônimo, no interior de Minas Gerais. Eram 4:30 da manhã, quando Nicanor Peixoto calçou as botas gastas e saiu para a primeira ronda do dia. O ar gelado de junho cortava a pele, e a neblina densa transformava os pastos em fantasmas brancos que se moviam ao sabor do vento. Ele caminhava com a lanterna na mão direita, o mesmo ritual de sempre. Verificar os currais, conferir se alguma vaca estava em trabalho de parto, fechar as porteiras que o vento teimava em abrir. Nicanor era um homem de 62 anos, alto, de ombros largos que começavam a curvar sob o peso dos anos e das perdas. Tinha o rosto marcado pelo sol inclemente das lavouras, rugas profundas ao redor dos olhos claros e mãos grossas de quem nunca pediu a ninguém para fazer o que ele mesmo podia resolver. Viúvo há 8 anos, vivia sozinho naquela propriedade de 300 hectares, com apenas 2 empregados fixos que moravam na casa dos fundos e vinham trabalhar ao amanhecer. Ele não era homem de muitas palavras. Na cidade, Cachoeira do Vale, todos o conheciam como alguém justo nos negócios, mas inflexível nos princípios. Pagava em dia, mas não tolerava preguiça. Ajudava quem precisava, mas não aceitava mentiras. Desde que Dalva morreu, Nicanor se fechou ainda mais. A fazenda era seu refúgio e sua prisão. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Quando se aproximou da porteira principal, a que dava para na estrada de terra batida, Nicanor viu uma forma escura caída no chão. Parou. Apertou os olhos, tentando enxergar através da neblina. Primeiro pensou ser um animal. Talvez um cachorro atropelado ou um bezerro que tivesse fugido de alguma fazenda vizinha. Mas quando a luz da lanterna tocou aquela forma, seu coração deu um salto. Era uma mulher. Ela estava de bruços, o rosto virado para o lado, encostada na madeira da porteira, como se tivesse tentado se levantar e desistido no meio do caminho. Usava uma blusa clara rasgada no ombro, calça jeans suja de terra e sangue e estava descalça. Os pés estavam machucados, sangrando, cheios de cortes e espinhos. Nicanor correu. Ajoelhou-se ao lado dela e virou-a com cuidado. A mulher gemeu, um som baixo e dolorido que saiu da garganta como um suspiro de quem já não tinha forças para gritar. O rosto dela estava inchado, com um hematoma roxo cobrindo a bochecha esquerda e o olho quase fechado. O lábio estava partido. Havia sangue seco no cabelo castanho embaraçado. Moça, consegue me ouvir? Nicanor falou, a voz rouca pela preocupação. Ela abriu o olho direito, o único que conseguia abrir, e olhou para ele com uma mistura de terror e súplica. Tentou falar, mas apenas um sussurro saiu. Ajuda, por favor. Nicanor não pensou 2 vezes. Pegou-a no colo com a força que ainda tinha nos braços e começou a caminhar rápido de volta para a casa. Ela era leve, magra demais, e tremia convulsivamente contra o peito dele. O céu começava a clarear no horizonte, mas a neblina ainda cobria tudo. Ao entrar na casa, Nicanor a deitou no sofá da sala. Acendeu todas as luzes. Foi buscar a caixa de primeiros socorros que guardava no banheiro. Pegou toalhas limpas, uma bacia com água morna. Voltou e começou a limpar o rosto dela com delicadeza, retirando o sangue seco, examinando os ferimentos. Não eram apenas quedas, eram marcas de violência. Havia hematomas nos braços, como se alguém a tivesse segurado com força. Arranhões no pescoço. A blusa rasgada não era acidente, e os pés contavam a história de alguém que tinha corrido por muito tempo, longe, desesperada. Enquanto limpava os ferimentos, a mulher começou a recobrar a consciência. Abriu os olhos completamente, olhou ao redor com pânico, tentou se levantar. Calma, moça, você está segura, ninguém vai te machucar aqui. Nicanor falou firme, mas gentil. Ela olhou para ele, estudando o rosto envelhecido, os olhos claros e honestos. Algo naquele olhar a fez relaxar um pouco. Onde eu estou? Ela perguntou, a voz fraca.
Fazenda São Jerônimo. Você estava caída na minha porteira. Eu sou Nicanor Peixoto. Como você se chama? Ela hesitou. Por um momento pareceu considerar mentir, mas então suspirou. Estela. Meu nome é Estela. Estela. Tá bom, você precisa ir para o hospital, moça. Esses ferimentos precisam de cuidado médico. O pânico voltou imediatamente aos olhos dela. Não, não posso ir ao hospital. Por favor, não me leve ao hospital. Nicanor franziu a testa. Moça, você está machucada. Precisa de... Não, ela interrompeu com uma urgência que fez Nicanor parar. Eles vão me encontrar. Se eu for ao hospital, eles vão saber onde estou. Por favor, só preciso descansar um pouco. Algumas horas. Depois eu vou embora. Prometo. Nicanor olhou para ela. Conhecia o suficiente da vida para saber quando alguém estava fugindo de algo sério. Conhecia também o bastante sobre violência para reconhecer as marcas que um homem deixa em uma mulher. Quem fez isso com você? Ele perguntou, a voz baixa. Estela fechou os olhos. Lágrimas escorreram pelos cantos, molhando o rosto machucado. Não posso falar. É melhor você não saber. É perigoso. Perigoso para quem? Para você. Para mim. Para qualquer um que se envolver. Nicanor ficou em silêncio por um momento. Olhou para aquela mulher quebrada no seu sofá. Viu o medo genuíno nos olhos dela e tomou uma decisão. Tá bom. Você fica aqui hoje. Descansa. Come alguma coisa. Depois a gente conversa. Estela assentiu, aliviada. Fechou os olhos novamente, exausta. Nicanor terminou de limpar os ferimentos, passou pomada nos cortes, enfaixou os pés dela, trouxe um cobertor e a cobriu. Depois foi até a cozinha e preparou café forte, pão com manteiga, ovos mexidos. Quando voltou com a bandeja, Estela estava dormindo, a respiração finalmente irregular. Ele se sentou na poltrona ao lado e ficou observando. O sol já tinha nascido completamente, invadindo a sala através das cortinas velhas. Lá fora, podia ouvir o mugido das vacas, o canto dos galos, a vida da fazenda começando mais um dia. Mas ali dentro, algo tinha mudado. Nicanor não sabia ainda, mas aquela mulher caída na sua porteira trazia consigo mais do que apenas ferimentos físicos. Trazia segredos, trazia perigos e trazia, sem saber, a chave para um passado que Nicanor tinha tentado enterrar há 8 anos. Porque às vezes o destino tem uma forma cruel de fazer as contas pendentes voltarem à tona. E naquela fazenda isolada, longe de tudo e de todos, as verdades começariam a emergir como fantasmas que nunca foram propriamente sepultados. Estela dormiu quase 12 horas seguidas. Quando finalmente acordou, já era meio da tarde. O sol entrava forte pelas janelas, iluminando a sala simples mas limpa da casa de Nicanor. Ela levou alguns segundos para lembrar onde estava, e quando a memória voltou, sentou-se rapidamente, assustada. Nicanor estava sentado à mesa da cozinha, visível através da porta aberta. Ele lia um jornal velho, óculos de leitura na ponta do nariz, uma xícara de café ao lado. Ao perceber o movimento, olhou para ela. Bem-vinda de volta. Como está se sentindo? Estela tocou o próprio rosto, sentindo o inchaço ainda presente, mas menor. Melhor. Obrigada. Obrigada por me ajudar. Nicanor levantou-se e foi até a cozinha. Voltou com um prato de comida. Arroz, feijão, carne refogada, salada. Comida simples, mas bem feita. Come, deve estar fraca. Ela pegou o prato com as mãos trêmulas e começou a comer devagar. Estava faminta. Não lembrava quando tinha comido pela última vez. Talvez 2 dias atrás. 3. Tudo era confuso. Nicanor sentou-se na poltrona novamente esperando. Não pressionou. Apenas esperou que ela terminasse. Quando Estela limpou o prato, colocou-o de lado e finalmente olhou para ele. Eu preciso ir embora hoje à noite. Não posso ficar aqui. Para onde você vai? Não sei ainda, longe, qualquer lugar. Fugindo. Não era uma pergunta, era uma constatação. Estela baixou os olhos. Sim. De quem? Ela ficou em silêncio. Nicanor inclinou-se para a frente,
os cotovelos nos joelhos. Moça, eu não sou de meter o nariz onde não me chamam, mas você apareceu na minha propriedade mais morta que viva. Alguém te machucou feio e você tá com medo de ir ao hospital, medo de sair daqui. Isso não é problema pequeno. Então, se você vai ficar debaixo do meu teto, mesmo que seja por poucas horas, eu preciso saber do que estamos falando. Stella olhou para ele longamente. Havia algo no rosto daquele homem que inspirava confiança. Não era bondade piegas, era solidez. Era a sensação de estar diante de alguém que não fugia de tempestades. Ela respirou fundo. Você ouviu falar do julgamento do Ernesto Salviano? Nicanor arregalou os olhos. Claro que tinha ouvido. Todo mundo em Minas Gerais, talvez no Brasil inteiro, tinha ouvido falar. Ernesto Salviano era um empresário poderoso, dono de uma rede de concessionárias de veículos que se estendia por 5 estados. 2 anos atrás, sua namorada, uma jovem de 24 anos, chamada Letícia Fontes, foi encontrada morta no apartamento dele. A perícia inicial apontou para suicídio, mas a família da moça não aceitou. Contratou advogados, investigadores particulares. Descobriram inconsistências. Havia marcas de luta. Havia mensagens apagadas do celular dela. Havia vizinhos que ouviram discussão. O caso foi reaberto. Ernesto foi julgado por feminicídio e foi absolvido. O júri popular, composto por 7 pessoas, votou 4-3 pela absolvição. A acusação não conseguiu provar, além da dúvida razoável, que ele tinha matado Letícia. A defesa construiu uma narrativa alternativa. Ela estava deprimida, era instável, tinha tentado suicídio antes. O julgamento dividiu opiniões. Muitos acreditavam que Ernesto tinha comprado sua liberdade. Outros achavam que a justiça tinha sido feita. Nicanor olhou para Stella, entendendo começando a se formar na mente. Você foi jurada. Ela assentiu. Eu fui. Jurada número 5. E eu votei pela absolvição. Havia vergonha na voz dela. Vergonha e algo mais. Arrependimento. Você acha que errou? Eu sei que errei. Mas na época, parecia a decisão certa. A acusação não tinha provas concretas. Tudo era circunstancial. E a defesa, eles foram convincentes. Trouxeram especialistas, psicólogos, amigos da Letícia, que disseram que ela estava deprimida. Parecia razoável ter dúvida. E o que mudou? Stella levantou-se, andou até a janela. Olhou para os pastos vastos, para as montanhas ao longe. 3 semanas depois do julgamento, uma das juradas, a jurada número 2, Célia Brandão, saiu da cidade. Simplesmente pegou a família e mudou para o Rio de Janeiro. Não avisou ninguém, não vendeu a casa, apenas foi embora. Depois, a jurada número 7, Mariana Lustosa, também sumiu. Dizem que foi para Brasília. Elas estavam com medo? Todo mundo comentou na época, mas ninguém ligou os pontos. Até que, há um mês, uma testemunha que depois, no julgamento, um vizinho do Ernesto que disse ter ouvido a discussão naquela noite, sofreu um acidente de carro. Morreu na hora. Nicanor sentiu um frio na espinha. Você acha que foi... Não foi acidente. Eu sei que não foi. Comecei a investigar por conta própria. Procurei as outras juradas. A maioria não quis falar comigo, mas uma, a jurada número 1, me encontrou secretamente. Ela disse que tinha recebido ameaças logo depois do julgamento. Ligações no meio da noite. Carros estranhos estacionados na frente da casa dela. Ela também estava planejando sair da cidade. E você? Eu comecei a receber as mesmas coisas. Primeiro eram só ligações. Ninguém falava nada. Apenas ficavam em silêncio do outro lado da linha. Depois, começaram a aparecer recados. Bilhetes debaixo da porta do meu apartamento. Mensagens dizendo para eu manter a boca fechada, para não falar com ninguém sobre o julgamento. Ela voltou a se sentar, as mãos tremendo. Há 3 dias eu estava voltando para casa à noite, quando 2 homens me abordaram no estacionamento. Disseram que eu precisava esquecer tudo que tinha visto e ouvido no julgamento, que se eu tentasse reabrir o caso ou falar com a imprensa,
ia me arrepender. Eu tentei correr, eles me pegaram, me bateram, me jogaram no chão. Um deles disse que aquilo era só um aviso. Nicanor cerrou os punhos. Como você escapou? Um carro chegou. Os faróis os assustaram. Eles correram. Eu consegui entrar no meu carro e dirigi. Dirigi sem parar. Não voltei para o meu apartamento. Não fui à polícia. Porque eu sei que isso é maior do que apenas 2 capangas. Ernesto Salviano tem conexões, tem dinheiro, tem poder. Se ele conseguiu sair livre de um feminicídio, imagina o que pode fazer com testemunhas e jurados. E você veio parar aqui. Eu estava dirigindo sem rumo, sem destino. Só queria distância. Meu carro quebrou uns 20 quilômetros daqui na estrada. Tentei caminhar. Foi à noite, estava escuro. Me perdi, andei por horas. Meus pés estavam sangrando. Eu estava cansada demais. Quando vi a porteira da sua fazenda, apenas desabei. Nicanor ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. E agora? Qual é seu plano? Não tenho plano. Só quero sobreviver. Talvez ir para outro estado. Mudar de nome, recomeçar, fugir. É a única opção. Nicanor levantou-se e caminhou até a janela. Olhou para as terras que cuidava há décadas. Pensou na própria vida. Pensou em Dalva. Então se virou para Stella. Não, fugir não é a única opção. Você pode ficar aqui. Stella olhou para ele incrédula. O quê? Não, eu não posso. Eu já te coloquei em perigo só por estar aqui. Ninguém sabe que você está aqui. E mesmo que descubram, essa fazenda é grande, é isolada. Tenho 2 espingardas e sei usá-las. Você pode ficar até a gente descobrir uma forma de te tirar dessa situação de verdade. Por que você faria isso? Você nem me conhece. Nicanor olhou para ela com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Porque eu conheço o que é perder alguém para a violência e ver os culpados ficarem impunes. E eu não vou deixar isso acontecer de novo. Havia algo na voz dele que fez Stella perceber que havia mais nessa história. Algo pessoal, algo doloroso. Mas antes que pudesse perguntar, Nicanor saiu da sala. Você dorme no quarto de hóspedes essa noite. Amanhã a gente conversa mais. Stella ficou sozinha na sala, o coração batendo rápido. Parte dela queria sair correndo, mas outra parte, a parte exausta de correr, queria acreditar que talvez, apenas talvez, ela tivesse encontrado um lugar seguro. Lá fora, a tarde caía sobre a fazenda. As cigarras cantavam alto. O vento balançava os pés de eucalipto na beira da estrada. E Nicanor, sentado na varanda, olhava para o horizonte com pensamentos que não visitava há muito tempo. Pensamentos sobre justiça, sobre verdade e sobre até onde um homem pode ir para proteger o que é certo, porque ele tinha dito a Stella que não deixaria isso acontecer de novo. Mas o que ele não disse foi que, 8 anos atrás, sua esposa Dalva também tinha sido encontrada morta. E o caso também tinha sido encerrado rápido demais. E o nome de Ernesto Salviano estava, de alguma forma, conectado àquilo tudo. Passaram-se 3 dias desde que Stella chegou à fazenda São Jerônimo. 3 dias nos quais ela permaneceu escondida dentro da casa, ajudando com pequenas tarefas domésticas, recuperando-se dos ferimentos, mas sempre olhando pela janela com o medo de ver algum carro desconhecido subindo a estrada de terra. Nicanor mantinha a rotina normal. Acordava antes do sol, cuidava do gado, supervisionava os 2 empregados, Tonho e Zé Maria, sem mencionar nada sobre a mulher que estava hospedada na casa. Quando eles perguntaram quem era a moça que viram de relance pela janela, Nicanor apenas respondeu que era uma parenta distante que estava passando uns dias. Tonho e Zé Maria eram homens simples, trabalhadores leais que estavam com Nicanor há anos. Aceitaram a explicação sem questionar. Na roça, a gente aprendia a não fazer perguntas demais. Na terceira noite, após o jantar, Nicanor e Stella sentaram-se na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas que brilhavam com intensidade que só se via longe das cidades.
O ar estava fresco, perfumado pelo cheiro de terra e pasto. Stella enrolava-se em um cobertor, ainda fraca, mas visivelmente melhor. As marcas no rosto começavam a desaparecer. Os pés estavam cicatrizando. Nicanor, ela começou, quebrando o silêncio. Você disse que conhecia o que era perder alguém para a violência. Você estava falando da sua esposa? Nicanor ficou em silêncio por um momento, olhando para o nada. Então assentiu. Dalva. Ela morreu há 8 anos. Como foi? Ele respirou fundo. Não falava sobre isso com ninguém. Mas algo na presença de Stella, na vulnerabilidade compartilhada entre dois estranhos unidos por tragédias, fez com que as palavras saíssem. Dalva era professora. Dava aula de português no Colégio Municipal de Cachoeira do Vale. Ela era a pessoa mais gentil que eu já conheci. Todo mundo gostava dela. Tinha paciência infinita com os alunos. Sempre via o melhor nas pessoas. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. Um dia, ela estava voltando do colégio, já eram umas 7 da noite, porque tinha ficado ajudando uns alunos com trabalho escolar. O carro dela foi encontrado fora da estrada, capotado numa ribanceira. A polícia disse que ela perdeu o controle, que bateu numa pedra e capotou. Morreu na hora. Mas você não acredita nisso. Não. Dalva era motorista cuidadosa. Conhecia aquela estrada como a palma da mão. Dirigia por ela todos os dias há anos. E tinha outra coisa. Quando encontraram o corpo dela, havia hematomas no pescoço. Marcas que não faziam sentido com um acidente de carro. Stella sentiu um arrepio. Você acha que ela foi... Eu acho que ela foi morta. E depois colocaram no carro e forjaram o acidente. A polícia investigou? Nicanor riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Investigaram por 2 dias. Fizeram o básico, concluíram o acidente, caso encerrado. Quando eu questionei, quando levantei as inconsistências, me disseram que eu estava em negação, que era normal não querer aceitar a morte de um ente querido. Me trataram como um velho louco que não sabia lidar com a dor. Por que alguém iria querer matar sua esposa? Essa é a pergunta que me mantém acordado há 8 anos. Ele levantou-se, caminhou até a beirada da varanda, apoiou-se na madeira desgastada. Nas semanas antes da morte dela, Dalva estava estranha, preocupada com alguma coisa. Eu perguntava, mas ela dizia que não era nada. Até que uma noite ela me contou. Tinha uma aluna, uma menina de 16 anos, que tinha procurado Dalva pedindo ajuda. A menina disse que estava sendo abusada, que um homem importante da cidade estava fazendo coisas com ela. Dalva ficou horrorizada. Prometeu ajudar. Stella sentiu o coração apertar. E ela foi atrás? Foi. Procurou o conselho tutelar. Fez denúncia. Mas a menina voltou atrás. Disse que tinha inventado tudo, que era mentira. O caso foi arquivado. E 2 semanas depois, Dalva estava morta. Meu Deus! Eu nunca descobri quem era o homem. A menina se recusou a falar comigo. A família dela saiu da cidade pouco depois. Eu fiquei aqui, com um buraco no peito e nenhuma resposta. Ele voltou a se sentar, o rosto cansado sob a luz fraca da varanda. Quando você me contou sobre o Ernesto Salviano, sobre o julgamento, sobre as juradas desaparecendo, alguma coisa dentro de mim acordou. É o mesmo padrão, poder, dinheiro, gente sendo silenciada, casos sendo encerrados rápido demais. Stella olhou para ele, entendendo finalmente. Você acha que Ernesto Salviano está envolvido na morte da Dalva? Não tenho provas, mas comecei a fazer conexões. Ernesto tem negócios aqui na região há mais de 10 anos. Ele conhecia muita gente, tinha influência. E há 8 anos ele já era poderoso. Mas por que ele iria querer matar uma professora de português? Talvez ela soubesse de alguma coisa. Talvez a menina que estava sendo abusada, talvez fosse ele. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações terríveis. Stella segurou a mão de Nicanor, um gesto simples de solidariedade. Então a gente tem o mesmo inimigo. Parece que sim. E o que vamos fazer? Nicanor olhou para ela, surpreso. O que vamos fazer? Sim,
Você me acolheu, me protegeu. Agora estamos juntos nisso. Então, qual é o plano? Nicanor ficou em silêncio, pensando. Pela primeira vez em 8 anos, ele não estava sozinho nessa busca. Tinha alguém que entendia. Alguém que também tinha sido machucada pelo mesmo sistema corrupto. Precisamos de provas, ele disse finalmente. Provas reais. Algo que conecte Ernesto aos crimes, algo que a polícia não possa ignorar. E como vamos conseguir isso? Você disse que uma das juradas conversou com você. A jurada número 1, ela ainda está na cidade? Estava, há 1 mês, mas disse que ia sair. Precisamos falar com ela, com todas as juradas, juntar informações, ver se há um padrão nas ameaças e precisamos descobrir o que aconteceu com a testemunha que morreu, o vizinho do Ernesto. Isso é perigoso. Eu sei, mas ficar parado também é. Porque se Ernesto está eliminando testemunhas e jurados, é só questão de tempo até ele descobrir onde você está. Estela sabia que ele tinha razão. E quanto à morte da Dalva, vamos investigar isso também? Se estiver conectado, sim. Tudo tem que vir à tona. Eles ficaram em silêncio novamente, ouvindo os sons da noite. Grilos, corujas, o vento nas árvores. Nicanor, Estela disse baixinho. Obrigada, por tudo, por não me entregar, por acreditar em mim, por me dar uma razão para lutar. Nicanor apertou a mão dela. Obrigado você, por aparecer naquela porteira, por me lembrar que ainda há coisas pelas quais vale a pena lutar. Naquela noite, ambos dormiram com uma sensação estranha. Não era exatamente esperança. Era algo mais complexo. Era a determinação de quem decidiu parar de fugir e começar a enfrentar. Mas o que nenhum dos dois sabia era que, enquanto conversavam na varanda, um carro escuro passava devagar pela estrada, reduzindo a velocidade ao ver a casa iluminada no alto da colina. Dentro do carro, 2 homens observavam. É aqui, um deles disse. Tem certeza? O carro dela foi encontrado abandonado 20 quilômetros daqui. Ela estava a pé, ferida. Não pode ter ido muito longe. E essa é a única fazenda habitada num raio de 15 quilômetros. E agora? Agora a gente observa. Confirma que ela está aqui. E depois a gente age. O carro seguiu adiante, desaparecendo na escuridão. E na fazenda São Jerônimo, Nicanor e Estela, sem saber do perigo que se aproximava, começavam a planejar uma investigação que poderia tanto revelar a verdade quanto destruir suas vidas. Porque algumas verdades são perigosas demais para serem descobertas, e alguns inimigos são poderosos demais para serem enfrentados. Mas quando não há mais nada a perder, quando a justiça foi negada por tempo demais, às vezes a única opção é arriscar tudo, mesmo que isso signifique não haver volta. A manhã seguinte amanheceu diferente. Nicanor acordou com uma sensação estranha, um peso no peito que não conseguia explicar. Era o tipo de inquietação que aprendera a reconhecer ao longo dos anos, o instinto que dizia quando algo estava errado. Saiu da cama, vestiu as roupas de trabalho e foi até a janela. Lá fora tudo parecia normal. Os pastos, o gado, o céu azul sem nuvens. Mas algo não estava certo. Foi até o quarto de Estela e bateu na porta. Estela, acorda! Ela abriu a porta rapidamente, já vestida, os olhos alertas. O que foi? Não sei. Só tenho um mau pressentimento. Hoje você não sai do quarto. Mantém as cortinas fechadas. Não faz barulho. Você acha que eles estão aqui? Não sei, mas não custa ser cuidadoso. Estela assentiu e voltou para o quarto. Nicanor desceu para a cozinha, preparou café forte e saiu para a varanda. Tonho e Zé Maria já estavam nos currais, cuidando do gado. Tudo parecia normal, mas então viu um carro preto, desconhecido, subindo devagar a estrada de terra que levava à fazenda. O coração de Nicanor disparou. Ele voltou correndo para dentro de casa, foi até o armário da sala e pegou a espingarda calibre 12 que guardava ali. Verificou se estava carregada. Estava. Voltou para a varanda, a arma ao lado, escondida atrás da cadeira de balanço. O carro parou no pátio. 2 homens saíram.
Eram jovens, na casa dos 30 anos, vestindo calças jeans e camisetas polo. Um deles usava óculos escuros, o outro tinha um boné. Pareciam vendedores ou talvez técnicos de alguma empresa. Mas Nicanor conhecia a postura, conhecia o jeito como se moviam. Eram homens acostumados à violência. "Bom dia", o de óculos escuros disse, subindo os degraus da varanda com um sorriso falso no rosto. "O senhor é o dono dessa fazenda?" "Sou. E quem são vocês?" "Meu nome é Carlos. Esse aqui é o Rodrigo. Estamos procurando uma mulher. Ela pode estar ferida, perdida. Recebemos informação de que ela pode ter passado por aqui." Nicanor manteve a expressão neutra. "Que mulher?" Carlos tirou um celular do bolso e mostrou uma foto. Era Estela. Uma foto tirada antes dos ferimentos, sorrindo, feliz. "Essa, Estela Moreira, ela é nossa amiga. Está desaparecida há alguns dias. Estamos preocupados. Não vi ninguém por aqui. Desculpa não poder ajudar." Rodrigo, que estava em silêncio até então, olhou ao redor com olhos atentos. "Grande propriedade que o senhor tem. Deve ser solitário morar aqui sozinho." "Eu gosto da solidão." Carlos deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Nicanor. "Olha, senhor, como é seu nome mesmo?" "Nicanor. Senhor Nicanor. Vou ser direto. A gente sabe que ela está aqui. Achamos o carro dela abandonado não muito longe daqui. Ela estava a pé, ferida. A fazenda do senhor é o único lugar habitado na região. Então, por favor, facilite as coisas. Nos diga onde ela está e ninguém se machuca." Nicanor sentiu a raiva subir, mas manteve a calma. "Eu já disse, não vi mulher nenhuma. Agora, se me dão licença, tenho trabalho a fazer." Rodrigo riu, um som sem alegria. "O senhor não está entendendo. Não estamos pedindo. Estamos..." Nicanor pegou a espingarda e apontou para eles. O movimento foi rápido, decisivo. "Estão invadindo minha propriedade. Estão me ameaçando. E agora estão saindo, enquanto ainda podem andar." Carlos levantou as mãos, o sorriso falso ainda no rosto. "Calma, calma. Não precisa disso. A gente só quer a moça. Depois vamos embora e ninguém precisa saber de nada. Já disse, não está aqui. Agora saiam antes que eu perca a paciência." Os dois homens se entreolharam. Havia frustração nos olhos deles, mas também cautela. Um velho com uma espingarda podia ser perigoso se subestimado. Carlos deu um passo para trás. "Tudo bem, a gente vai embora. Mas olha, senhor Nicanor, se a gente descobrir que o senhor está mentindo, vai se arrepender, e não é ameaça, é promessa." "Anotado. Agora saiam." Eles desceram da varanda, voltaram ao carro. Mas antes de entrar, Carlos virou-se mais uma vez. "Ah, e senhor, manda um abraço para Estela. Diga que a gente volta logo." Entraram no carro e partiram, levantando poeira na estrada. Nicanor não abaixou a espingarda até o carro desaparecer completamente. Então soltou o ar que estava prendendo, as mãos tremendo de adrenalina. Tonho e Zé Maria vieram correndo do curral. "Patrão, tá tudo bem? A gente viu de longe." "Tá sim, só uns visitantes inconvenientes." "Quer que a gente fique de olho?" "Quero. Qualquer movimento estranho, qualquer carro que apareça, vocês me avisam. E peguem as espingardas de vocês também." Eles assentiram e voltaram ao trabalho, agora alertas. Nicanor entrou na casa e foi até o quarto de Estela. Ela estava encostada na parede, pálida, tremendo. "Eles estavam aqui, não estavam?" Ela perguntou. "Estavam. Eles vão voltar." "Eu sei. Nicanor, você precisa me entregar. Não posso colocar você em perigo assim." Ele segurou os ombros dela firme. "Ninguém vai te entregar. Mas você tem razão numa coisa. A gente não pode mais ficar na defensiva. Precisa agir." "Como?" "Você disse que a jurada número 1 estava disposta a conversar. Como ela se chama?" "Ana Paula. Ana Paula Figueiredo. Você tem o endereço dela?" "Tenho o telefone." "Liga para ela, agora. Fala que precisa se encontrar, em lugar público, seguro."
Estela pegou o celular velho que Nicanor havia dado a ela, um aparelho básico sem internet, apenas para chamadas. Discou o número com dedos trêmulos, tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? A voz era cautelosa, assustada. Ana Paula? É a Estela. A gente conversou há 1 mês, lembra? Estela, meu Deus, onde você está? Todo mundo está te procurando. Todo mundo quem? A polícia. Disseram que você desapareceu, que pode estar em perigo. Estou em perigo, mas não do jeito que eles estão falando. Ana Paula, eu preciso encontrar com você. Urgente. Houve silêncio do outro lado da linha. Não sei se é boa ideia. Por favor, você também está correndo risco. A gente precisa juntar forças. Ana Paula hesitou, mas então suspirou. Tá bom. Onde? Você conhece a Capela do Bom Jesus na Estrada Velha para São Sebastião? Conheço. Amanhã 12h, só nós 2. Não conta para ninguém. Tá, eu vou. Estela desligou e olhou para Nicanor. Ela vai encontrar comigo amanhã. Ótimo, eu vou com você. Mas não é negociável. Você não vai sozinha. Estela sabia que era inútil discutir. O resto do dia passou em tensão. Nicanor reforçou as trancas das portas, verificou as janelas, manteve a espingarda sempre por perto. Tonho e Zé Maria fizeram rondas constantes pela propriedade. À noite, Nicanor e Estela se sentaram na cozinha, comendo em silêncio. Nicanor, ela disse finalmente, se as coisas derem errado amanhã, se eles nos pegarem, não vão pegar, mas se pegarem, eu quero que você saiba que eu sou grata, por tudo. Faz muito tempo que ninguém se importa comigo assim. Nicanor olhou para ela, viu a vulnerabilidade nos olhos. Estela, eu não vou deixar nada acontecer com você, prometo. Era uma promessa grande, talvez grande demais. Mas ele disse mesmo assim, porque algumas promessas precisam ser feitas, mesmo quando não temos certeza se podemos cumpri-las. Porque algumas pessoas merecem ser protegidas, mesmo que custe tudo. E porque, naquela fazenda isolada, no meio do nada, Nicanor tinha encontrado algo que pensava ter perdido há 8 anos. Um propósito. Uma razão para lutar. E talvez, apenas talvez, uma chance de finalmente fazer justiça. O dia seguinte amanheceu cinzento. Nuvens pesadas cobriam o céu, ameaçando chuva. Nicanor e Estela saíram da fazenda às 10 da manhã, na caminhonete velha dele, uma Ford F-250 1998, que ainda rodava firme, apesar dos anos. A Capela do Bom Jesus ficava a 40 quilômetros dali, numa estrada secundária pouco movimentada. Era um lugar pequeno, uma construção de pedra antiga, cercada por um cemitério e alguns pés de ipê. Perfeito para um encontro discreto. Chegaram com meia hora de antecedência. Nicanor estacionou atrás da capela, num lugar de onde podiam ver a estrada, mas ficavam escondidos. A espingarda estava no banco traseiro, coberta por uma lona. Você acha que ela vem? Estela perguntou nervosa. Vem. Ela está assustada como você. Quer respostas. 12h em ponto, um carro cinza entrou no estacionamento da capela. Uma mulher saiu, magra, de cabelos pretos curtos, óculos de grau. Olhava ao redor nervosamente. É ela, Estela disse. Desceram da caminhonete e caminharam até Ana Paula. Quando ela viu Estela, correu e a abraçou. Meu Deus, Estela, você está bem? O que aconteceu com seu rosto? Longa história. Essa é Nicanor. Ele está me ajudando. Ana Paula olhou para o homem mais velho com cautela. Podemos confiar nele? Pode. Entraram na capela que estava vazia. Sentaram-se nos bancos da frente. Ana Paula não parava de olhar para a porta, como se esperasse alguém aparecer a qualquer momento. Ana Paula, Estela começou. Você ainda está sendo ameaçada? Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Toda semana, ligações, mensagens. Ontem encontraram um bilhete na minha bolsa. Não sei como colocaram lá, mas estava lá. Dizia, silêncio é saúde. Você foi à polícia? Fui. Fizeram um boletim de ocorrência. Disseram que iam investigar, mas não deu em nada. E quando mencionei o nome do Ernesto Salviano, o delegado ficou estranho.
Disse que não podiam ficar levantando suspeitas sem provas. Nicanor se inclinou para a frente. Ana Paula, durante o julgamento, vocês foram pressionadas de alguma forma? Ela hesitou. Não abertamente, mas houve coisas estranhas. Um dia antes do veredito, recebi uma visita na minha casa. Um homem de terno, muito educado. Disse que era advogado trabalhando num caso relacionado. Perguntou como eu estava me sentindo sobre o julgamento, se tinha alguma dúvida. Ofereceu ajuda jurídica gratuita caso eu precisasse. Na época achei gentil, mas depois percebi. Ele estava sondando. Quem era? Não lembro o nome, mas ele deixou um cartão. Espera. Ela abriu a bolsa, procurou na carteira, tirou um cartão de visita amarelado. Aqui, Dr. Heitor Mendes, Advocacia Empresarial. Nicanor pegou o cartão, examinou. Posso ficar com isso? Pode. Estela respirou fundo. Ana Paula, você acha que o Ernesto matou a Letícia? Ana Paula baixou os olhos. Eu não sei. Na época do julgamento parecia tão confuso. A defesa foi muito convincente. Mas depois, com tudo que aconteceu, sim, acho que ele matou e acho que ele está limpando as pontas soltas. A testemunha que morreu, Nicanor disse. O vizinho que ouviu a discussão. Você sabe mais alguma coisa sobre isso? Só o que saiu no jornal. Acidente de carro, sozinho na estrada, de madrugada. Perdeu o controle e bateu numa árvore. Mas tem um policial, o investigador Cardoso, que trabalhou no caso da Letícia. Ele não ficou satisfeito com o veredito. Depois do julgamento, ele me procurou. Disse que tinha evidências que não foram apresentadas, que alguém tinha interferido na investigação. Nicanor sentiu o coração acelerar. Onde a gente encontra esse investigador? Ele foi transferido para a delegacia de Três Corações. Mas me deu o telefone pessoal. Disse que se eu algum dia quisesse conversar, era só ligar. Você tem esse número? Tenho. Ela anotou num papel e entregou a Nicanor. Ana Paula. Estela segurou a mão dela. Você precisa sair da cidade. Pelo menos até isso se resolver. Eu sei. Já estou me organizando. Vou para a casa da minha irmã em Goiás. Semana que vem. Vai logo. Não espera. Elas se abraçaram novamente e Ana Paula saiu correndo para o carro, como se cada segundo ali fosse perigoso. Nicanor e Estela voltaram para a caminhonete. Ele ligou o motor, mas não saiu do lugar. Olhou para o cartão do advogado, para o número do investigador. Estamos chegando perto, ele disse. Eu sinto. E agora? Agora a gente liga para esse investigador. Vê o que ele sabe. Estela olhou pela janela, vendo as nuvens escuras se fecharem. Nicanor, eu tenho medo. Quanto mais a gente mexe nisso, mais perigoso fica. Eu sei, mas não tem mais volta. E não tinha mesmo. Porque quando Nicanor ligou o telefone algumas horas depois do orelhão da cidade vizinha e conversou com o investigador Cardoso, o que ouviu mudou tudo. Cardoso disse que tinha provas. Provas de que Ernesto Salviano tinha pagado para que evidências desaparecessem. Provas de que o laudo médico original, que mostrava sinais de estrangulamento em Letícia, foi substituído por outro. Provas de que testemunhas foram compradas ou intimidadas. E mais. Cardoso tinha descoberto que Ernesto estava envolvido em uma rede de exploração sexual de menores, operando há anos, protegido por políticos e empresários influentes. Letícia tinha descoberto sobre isso, por isso foi morta. E quando Nicanor mencionou o nome de Dalva, sua esposa morta há 8 anos, Cardoso ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: eu lembro desse caso. Também foi arquivado rápido demais. E sabe quem assinou o laudo de acidente? O mesmo médico legista que assinou o laudo falsificado da Letícia. Nicanor sentiu o mundo girar. Tudo estava conectado. Dalva não tinha morrido por acidente. Ela tinha sido assassinada, porque estava investigando abuso de menores. E o nome por trás disso tudo era Ernesto Salviano. Quando Nicanor voltou para a caminhonete, Estela viu a expressão dele e soube. O que foi? Ele contou tudo.
cada palavra que o investigador tinha dito. Quando terminou, Estela estava pálida. O que a gente faz? Cardoso disse que vai nos ajudar. Ele está juntando as provas, mas precisa de mais alguns dias e pediu que a gente fique escondido, que não faça nada precipitado. E você vai esperar? Nicanor olhou para o horizonte, para as nuvens que começavam a soltar as primeiras gotas de chuva. Vou, porque se a gente agir errado agora, Ernesto vai sumir com tudo, e todas as mortes vão ter sido em vão. Voltaram para a fazenda em silêncio, a chuva caindo forte, lavando a estrada de terra. Mas quando chegaram, encontraram a casa revirada. A porta estava arrombada, móveis quebrados, gavetas abertas, tudo vasculhado, e na parede da sala, escrito com tinta spray vermelha, "Nós sabemos que ela está aqui." Tonho e Zé Maria apareceram correndo, molhados de chuva. "Patrão! A gente estava no pasto longe. Quando voltou, estava assim." Nicanor entrou, a espingarda nas mãos, verificando cada cômodo. A casa estava vazia, mas a mensagem era clara. Eles tinham sido encontrados. "Nicanor", Estela disse, a voz tremendo, "a gente não pode ficar aqui." Ele sabia que ela estava certa. "Pega suas coisas, a gente vai para outro lugar." "Onde?" "Tem uma cabana nas montanhas. Ninguém sabe dela. A gente fica lá até o Cardoso reunir as provas." Juntaram o essencial: roupas, comida, água, as espingardas, munição. Em 20 minutos estavam na caminhonete novamente, subindo pelas trilhas da serra, deixando a fazenda para trás. A cabana ficava num lugar isolado, acessível apenas por trilha, escondida entre pinheiros e pedras. Era pequena, rústica, sem eletricidade, mas era segura. Naquela noite, sentados ao redor de uma fogueira improvisada, Nicanor e Estela olhavam para o fogo, perdidos em pensamentos. "Nicanor", ela disse suavemente, "você acha que vai valer a pena todo esse sofrimento, todo esse perigo, para talvez conseguir justiça?" Ele olhou para ela, os olhos refletindo as chamas. "Estela, há 8 anos eu parei de viver. Apenas existia. Cuidava da fazenda, acordava, dormia, mas não vivia, porque a parte de mim que acreditava em justiça, em verdade, tinha morrido junto com a Dalva. Mas você trouxe isso de volta. Me deu uma razão para lutar. Então sim, vale a pena. Nem que seja só para honrar a memória de todas as pessoas que esse homem destruiu." Estela encostou a cabeça no ombro dele. "Obrigada por me proteger, por acreditar." Ele passou o braço ao redor dos ombros dela. "Obrigado você, por aparecer naquela porteira, por me lembrar que ainda sou humano." Ficaram assim, 2 sobreviventes abraçados, enquanto a noite caía sobre as montanhas e o mundo lá embaixo continuava girando, indiferente aos dramas pequenos de pessoas comuns lutando contra gigantes. Mas às vezes são essas pessoas comuns que mudam tudo. Às vezes é a coragem de um fazendeiro viúvo e uma jurada fugitiva que faz o muro de silêncio finalmente rachar. E quando a verdade começa a vazar pelas frestas, nenhum poder, nenhum dinheiro pode segurá-la por muito tempo. Porque a verdade tem uma força própria e ela sempre, sempre encontra um caminho para a luz. 3 dias depois, o investigador Cardoso apresentou todas as provas ao Ministério Público Federal. Documentos, gravações, testemunhos. Uma operação foi deflagrada. Ernesto Salviano foi preso. Junto com ele, 2 delegados corruptos, um médico legista, 3 advogados e 5 empresários. A rede foi desmantelada. As vítimas finalmente tiveram voz. E Nicanor, de pé diante do túmulo de Dalva, flores na mão, finalmente pôde dizer: "Consegui, meu amor. Finalmente consegui." Estela ficou ao lado dele, segurando sua mão. Eles tinham vencido. Não sem cicatrizes, não sem perdas, mas vencido. E naquela fazenda, meses depois, quando a vida voltou ao normal, Nicanor não estava mais sozinho. Estela ficou, ajudou a reconstruir, plantou um jardim, trouxe vida novamente àquelas paredes que tinham visto tanta dor, porque às vezes os finais não são perfeitos,
mas são recomeços, e isso por si só já é vitória suficiente. E você que acompanhou essa história até aqui, muito obrigado por estar conosco. Se você gostou dessa narrativa, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aqui embaixo de onde você está assistindo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio é fundamental para o nosso canal crescer cada vez mais e continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Até a próxima. Duração aproximada, 1 hora e 28 minutos. Cláudia, preciso de uma história de no máximo 1 hora e 30 minutos. Você está passando disso e eu preciso que se atente ao que te peço para não me dar retrabalho ou me prejudicar. País: Brasil. Título: Fazendeiro viúvo encontrou uma mulher ferida na porteira de sua fazenda e não a deixou partir. Sinopse: numa madrugada silenciosa, Nicanor Peixoto, um fazendeiro viúvo conhecido por ser justo, porém inflexível, encontra uma mulher caída e gravemente ferida encostada na porteira de sua fazenda. Ela mal consegue falar, carrega marcas de agressão e um medo que não combina com alguém simplesmente perdida. A mulher se chama Estela, ou pelo menos é esse o nome que ela diz. Nicanor a leva para dentro apenas para prestar socorro e deixá-la seguir caminho ao amanhecer. Mas, conforme as horas passam, ele percebe algo inquietante. Estela não quer ir embora. Não porque não pode, mas porque não deve. Enquanto cuida dos ferimentos dela, Nicanor começa a juntar peças desconexas. Estela é ex-jurada em um julgamento recente que absolveu um homem poderoso acusado de feminicídio. Desde então, outras juradas desistiram da cidade, testemunhas sumiram e um acordo silencioso foi imposto para manter tudo enterrado. Estela escapou por pouco e chegou justamente à fazenda de um homem que, anos antes, perdeu a esposa em um caso mal investigado, encerrado rápido demais. Ao perceber que deixar Estela partir é praticamente entregá-la à morte, Nicanor toma uma decisão que contraria tudo o que sempre acreditou. Mantê-la ali contra a própria vontade dela, enquanto tenta descobrir quem está por trás das ameaças. E por que o nome da esposa dele aparece em documentos que nunca chegaram ao tribunal. Agora, Nicanor não luta apenas para proteger Estela, mas para decidir até onde pode ir em nome da justiça, sem se tornar igual aos homens que sempre desprezou. Porque naquela fazenda, não deixar alguém partir pode ser o maior ato de proteção ou o começo de uma ruína sem volta. Idioma: português. Cláudia, crie esses script completos, sem pausas para me perguntar, e eu quero o roteiro completo com 1 hora e 30 minutos. Se atente a isso. E adicionar no final, pedindo para a pessoa que assiste para se inscrever no canal, curtir, comentar e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo e ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Assim como também comente de onde você está assistindo esse vídeo. Meu canal é um canal de histórias. Não seja repetitivo, crie sempre novas histórias que ainda não criou para mim mostrar. Mais 9943 fazendeiro. Viúvo encontrou uma mulher ferida na porteira de sua fazenda e não a deixou partir. A madrugada caía fria e silenciosa sobre a fazenda Santa Rita, encravada nas montanhas do sul de Minas Gerais. Eram 4h15 da manhã quando Nicanor Peixoto vestiu as botas de couro gasto e saiu para a primeira ronda do dia. O frio de julho cortava a pele e a neblina espessa transformava os pastos em um mar branco e fantasmagórico que se estendia até onde a vista alcançava. Nicanor tinha 63 anos, ombros largos que começavam a curvar sob o peso do tempo, rosto marcado por rugas profundas que contavam histórias de sol inclemente e noites insones.
Viúvo há 7 anos, vivia sozinho naquela propriedade de 400 hectares, acompanhado apenas por Juvenal e Aparecido, 2 empregados que moravam na casa dos fundos e ajudavam nos trabalhos pesados da fazenda. Era um homem de poucas palavras. Em Cachoeira do Cedro, a cidade mais próxima, todos o conheciam como alguém reto nos negócios, mas duro nas convicções. Pagava em dia, mas não aceitava enrolação. Ajudava vizinhos em dificuldade, mas não tolerava mentiras. Desde que Irene morreu, Nicanor se transformou em uma versão ainda mais fechada de si mesmo. A fazenda era seu único mundo. Naquela madrugada gelada, porém, esse mundo estava prestes a ser invadido. Quando se aproximou da porteira principal, aquela que dava para a estrada de terra que serpenteava montanha abaixo, Nicanor viu algo que o fez parar no meio do caminho. Havia uma forma escura caída no chão, encostada nos mourões de madeira da porteira. Estreitou os olhos, tentando enxergar através da cortina de neblina. Primeiro, pensou ser um animal, talvez um cachorro abandonado, ou uma ovelha que tivesse escapado de alguma propriedade vizinha. Mas quando a luz fraca da lanterna tocou aquela forma, o coração de Nicanor deu um pulo violento. Era uma mulher. Ela estava caída de lado, o corpo encolhido em posição fetal, como se tentasse se proteger de algo. Usava uma blusa branca rasgada na manga, calça jeans suja de terra e sangue, e estava descalça. Os pés estavam em carne viva, cheios de cortes profundos, espinhos cravados na pele. O cabelo castanho escuro, longo, estava grudado no rosto por sangue seco. Nicanor correu, ajoelhou-se ao lado dela e com cuidado virou-a de barriga para cima. A mulher gemeu baixinho, um som fraco que saiu da garganta como um suspiro de quem já não tinha forças para pedir ajuda. O rosto estava desfigurado por hematomas. Um roxo escuro cobria toda a lateral esquerda. O olho estava fechado pelo inchaço, o lábio inferior partido e sangrando. Havia marcas de dedos no pescoço, como se alguém tivesse tentado estrangulá-la. "Moça, moça, você consegue me ouvir?" Nicanor falou, a voz rouca de urgência. Ela abriu o olho direito com dificuldade, apenas uma fresta, e olhou para ele. Havia terror naquele olhar. Terror puro e absoluto. Tentou falar, mas apenas um sussurro rouco saiu. Não, não deixa eles me acharem." Nicanor não pensou 2 vezes. Ergueu-a do chão com uma força que não sabia que ainda tinha. Ela era leve demais, magra, e tremia violentamente contra o peito dele, mesmo inconsciente. Começou a caminhar rápido de volta para a casa, a lanterna balançando na mão livre, iluminando o caminho irregular. O céu começava a clarear no horizonte, mas a escuridão ainda dominava. Ao entrar na casa, Nicanor a levou direto para a sala e a deitou no sofá. Acendeu todas as luzes. A clareza revelou a extensão dos ferimentos e ele sentiu uma onda de raiva subir pelo peito. Aquilo não tinha sido um acidente. Era violência. Violência brutal e deliberada. Foi rapidamente ao banheiro, pegou a caixa de primeiros socorros que guardava no armário, toalhas limpas, uma bacia com água morna, sabonete neutro. Voltou e começou a limpar o rosto dela com delicadeza, retirando o sangue seco com cuidado para não machucá-la mais. Os ferimentos eram graves. O olho esquerdo estava tão inchado que mal se via a pálpebra. Havia um corte profundo na testa que precisaria de pontos, os lábios partidos, arranhões no pescoço que formavam um padrão inconfundível. Mãos. Alguém tinha tentado sufocá-la. Enquanto limpava os ferimentos, a mulher começou a recobrar alguma consciência. Abriu o olho direito novamente, olhou ao redor com pânico, tentou se levantar de um salto. "Calma, calma, moça. Você está segura que ninguém vai te machucar." Nicanor falou firme, mas com gentileza. Ela parou, ofegante, olhando para ele. Estudou o rosto envelhecido, as rugas profundas ao redor dos olhos claros, a expressão séria, mas não ameaçadora. Algo naquele rosto a fez relaxar minimamente. Ou talvez fosse apenas exaustão. Onde eu estou?"
Ela conseguiu perguntar, a voz fraca e rouca. Fazenda Santa Rita. Você estava caída na minha porteira. Eu sou Nicanor Peixoto. Essa é minha casa. Você está segura. Ela fechou os olhos, respirando com dificuldade. Preciso ir embora. Você não vai a lugar nenhum nesse estado. Precisa de hospital, moça. Esses ferimentos são sérios. O pânico voltou instantaneamente. Não hospital. Por favor, não me leva para o hospital. Moça, você está muito machucada. Eles vão me encontrar. Ela quase gritou, tentando se sentar. Se eu for ao hospital, eles vão saber onde estou. Por favor, só preciso descansar. Algumas horas. Depois eu vou embora. Nicanor estudou-a em silêncio. Conhecia o suficiente da vida para reconhecer quando alguém estava fugindo de algo verdadeiramente perigoso, e conhecia marcas de violência quando as via. Quem fez isso com você? Ele perguntou baixo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto machucado dela. Não posso falar, não posso. Você não entende. Se você souber, fica em perigo também. Moça, eu já estou envolvido. Você está na minha casa. Então fala logo. De quem você está fugindo? Ela o encarou por um longo momento, parecendo pesar se podia confiar nele. Então, em um sussurro quase inaudível, de homens que matam quem fala demais, de gente poderosa, Ela hesitou. De tudo que eu fiz de errado e agora está voltando para me destruir. Nicanor sentou-se na poltrona ao lado, os cotovelos nos joelhos. Como você se chama? Outra hesitação. Então, Estela, meu nome é Estela. Tá bom, Estela, você fica aqui hoje, descansa, come, se recupera um pouco. Depois a gente conversa direito e decide o que fazer. Mas por enquanto você não sai daqui. Não era um pedido, era uma ordem. E algo na voz dele fez Estela perceber que não adiantaria discutir. Ela assentiu fracamente e fechou os olhos novamente. Nicanor terminou de limpar e enfaixar os ferimentos. Passou pomada antibiótica nos cortes. Cobriu os piores com gaze. Os pés dela estavam em estado deplorável. Ele passou quase 1 hora removendo espinhos, limpando os cortes, enfaixando cuidadosamente. Depois cobriu-a com um cobertor de lã e foi até a cozinha. Preparou café forte, ovos mexidos com bacon, pão caseiro com manteiga, suco de laranja. Quando voltou com a bandeja, Estela dormia profundamente, a respiração finalmente regular. Ele colocou a bandeja na mesa de centro e sentou-se na poltrona para observá-la. O sol já tinha nascido completamente, invadindo a sala através das cortinas floridas que Irene tinha costurado há tanto tempo. Lá fora, Nicanor podia ouvir Juvenal e Aparecido começando os trabalhos do dia. O mugido das vacas, o canto dos galos, a vida normal da fazenda seguindo seu ritmo. Mas ali dentro, nada era normal. Aquela mulher quebrada no seu sofá trazia consigo algo maior do que ele conseguia imaginar. Trazia segredos perigosos, trazia ameaças invisíveis e trazia, sem saber, a chave para um passado que Nicanor tinha tentado enterrar há 7 anos, porque às vezes o destino tem formas cruéis de cobrar dívidas antigas. E naquela fazenda isolada, longe dos olhos do mundo, verdades enterradas estavam prestes a ressurgir. Estela dormiu por 14 horas seguidas. Quando finalmente acordou, já era início da noite. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz fraca que vinha da cozinha. Ela levou alguns segundos para lembrar onde estava e, quando a memória voltou, sentou-se rapidamente, assustada e desorientada. Nicanor apareceu na porta da cozinha, segurando uma xícara de café. Bem-vinda de volta. Como se sente? Estela tocou o próprio rosto, sentindo as ataduras, o inchaço ainda presente, mas menor. Dolorida, mas melhor. Obrigada. Nicanor trouxe um prato de comida. Arroz, feijão tropeiro, frango ensopado, couve refogada. Comida simples, mas preparada com capricho. Come. Deve estar fraca de fome. Ela pegou o prato com as mãos trêmulas e começou a comer devagar. Estava faminta. Não conseguia lembrar quando tinha comido pela última vez.
2 dias atrás? 3? O tempo tinha se tornado uma névoa confusa de medo e fuga. Nicanor sentou-se na poltrona, esperando pacientemente enquanto ela comia. Não pressionou. Apenas observou. Quando Stella terminou, limpou a boca com cuidado e finalmente olhou para ele. Eu preciso ir embora amanhã cedo. Não posso ficar aqui. Ir para onde? Não sei ainda. Só longe. Bem longe. Fugindo. Não era pergunta. Era constatação. Stella baixou os olhos. Sim. De quem exatamente? Ela ficou em silêncio, as mãos apertando o cobertor. Nicanor inclinou-se para a frente. Stella, eu não sou de enfiar o nariz em vida alheia. Mas você apareceu na minha propriedade quase morta. Alguém te espancou, te machucou de propósito, e você está aterrorizada de procurar ajuda. Isso não é problema pequeno. Então, se você vai ficar debaixo do meu teto, mesmo que seja só por uma noite, eu preciso saber o tamanho do problema. Ela o encarou longamente. Havia algo naquele homem que inspirava confiança. Não era bondade piegas ou simpatia fácil. Era solidez, como uma rocha que permanece firme durante a tempestade. Respirou fundo e começou a falar. Você ouviu falar do julgamento de Rogério Tavares? Nicanor franziu a testa, buscando na memória. Então seus olhos se arregalaram. O empresário? Aquele do caso da namorada morta? Esse mesmo. Nicanor se lembrava bem. Rogério Tavares era dono de uma cadeia de postos de gasolina que se estendia por 3 estados. Homem rico, influente, bem relacionado. Há 2 anos, sua namorada, Paula Cristina, uma jovem de 26 anos, foi encontrada morta no apartamento dele. A polícia inicialmente classificou como suicídio, mas a família da moça não aceitou. Contratou advogados particulares, pressionou autoridades. O caso foi reaberto. Descobriram inconsistências no laudo. Havia sinais de luta, mensagens apagadas, testemunhas que ouviram discussão violenta naquela noite. Rogério foi julgado por feminicídio e foi absolvido. O júri popular votou 5-2 pela absolvição. A promotoria não conseguiu provar, além da dúvida razoável, que ele tinha matado Paula. A defesa apresentou uma narrativa alternativa convincente. Ela sofria de depressão, era emocionalmente instável, tinha histórico de tentativas anteriores de suicídio. O veredito dividiu opiniões violentamente. Metade do país acreditava que Rogério tinha comprado sua liberdade. A outra metade achava que a justiça tinha sido feita. Nicanor olhou para Stella, a compreensão se formando. Você foi jurada. Ela assentiu, a vergonha clara no rosto. Fui jurada número 3, e eu votei pela absolvição. Havia peso naquelas palavras, peso e arrependimento profundo. Você acha que errou? Eu sei que errei, mas na época parecia a escolha certa. A acusação tinha só provas circunstanciais. Tudo podia ser interpretado de várias formas. E a defesa trouxe especialistas, psiquiatras, amigos da Paula, dizendo que ela era depressiva, que tentou se matar antes. Na sala de júri, com toda aquela pressão, pareceu razoável duvidar. E o que mudou? Stella levantou-se com dificuldade e caminhou até a janela, olhando para a escuridão lá fora. 3 semanas depois do julgamento, uma das juradas simplesmente desapareceu. Sandra Meirelles, jurada número 1. Pegou a família e mudou para o Paraná. Não avisou ninguém, não vendeu a casa, só foi embora de uma hora para outra. Depois, a jurada número 6, Luciana Costa, também sumiu. Dizem que foi para São Paulo. Elas estavam com medo? Muita gente comentou na época, mas ninguém conectou os pontos. Até que, há 2 meses, uma testemunha que depois no julgamento morreu. Cláudio Ferreira, o vizinho do Rogério que disse ter ouvido a briga naquela noite. Morreu num acidente de moto. Bateu num poste em plena luz do dia, numa avenida que ele conhecia perfeitamente. Um calafrio percorreu a espinha de Nicanor. Você acha que não foi acidente? Eu sei que não foi. Comecei a investigar por conta própria. Tentei falar com as outras juradas. A maioria não quis nem me atender. Mas uma,
A jurada número 5 me encontrou em segredo. Ela disse que tinha recebido ameaças logo depois do veredito. Ligações anônimas, carros estranhos vigiando a casa dela. Fotos dela entrando e saindo do trabalho deixadas na sua caixa de correio. E você? Stella virou-se, os olhos marejados. Começou há um mês. Primeiro eram ligações. Ninguém falava nada. Só silêncio do outro lado. Depois começaram as mensagens. Bilhetes debaixo da porta do meu apartamento. Esquece o que viu. Esquece o que ouviu. Segue sua vida. No começo achei que fosse brincadeira de mau gosto. Mas aí... Ela parou, respirando com dificuldade. Aí o quê? Nicanor pressionou suavemente. Há 5 dias, eu estava voltando do trabalho à noite. Estacionei o carro na garagem do meu prédio. Quando saí, 2 homens me abordaram. Disseram que eu precisava parar de fazer perguntas sobre o julgamento. Que se eu tentasse falar com a imprensa ou reabrir o caso, ia me arrepender. Eu tentei gritar, tentei correr. Um deles me agarrou e me jogou contra a parede. O outro disse que aquilo era só um aviso, que da próxima vez não seria tão gentil. Nicanor cerrou os punhos, a raiva aumentando. Como você escapou? Um morador do prédio chegou. Os faróis do carro os assustaram. Eles correram. Eu entrei no meu carro e dirigi. Não voltei para o apartamento. Não fui na polícia porque eu sei que isso vai além de 2 capangas. Rogério Tavares tem dinheiro, tem conexões políticas. Se ele conseguiu sair livre de um feminicídio, imagine o que pode fazer com quem ameaça mexer nisso de novo. E você veio parar aqui como? Dirigi sem rumo, sem plano, só queria distância. Meu carro quebrou uns 30 quilômetros daqui, no meio da estrada. Era noite. Tentei caminhar, andei por horas. Estava escuro, frio, me perdi, meus pés começaram a sangrar. Eu estava tão cansada. Quando vi a porteira da sua fazenda, simplesmente desabei, não aguentava mais. Nicanor ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Então se levantou e caminhou até a janela ao lado dela. E qual é seu plano agora? Não tenho plano, só quero sobreviver, talvez mudar de estado, mudar de nome. Tentar recomeçar em algum lugar onde ninguém me conheça. Fugir pelo resto da vida. É a única opção que tenho. Nicanor olhou para as próprias terras, para as montanhas escuras recortadas contra o céu estrelado. Pensou em tudo que tinha construído ali. Pensou em Irene. Pensou em justiça. Então se virou para Stella. Não, fugir não é a única opção. Você pode ficar aqui. Stella olhou para ele como se tivesse ouvido errado. O quê? Não, eu não posso fazer isso. Já te coloquei em perigo só de estar aqui. Ninguém sabe que você está aqui. E essa fazenda é grande, isolada, tenho armas e sei usá-las. Você fica até a gente descobrir uma forma de te tirar dessa situação de verdade, de acabar com isso de vez. Mas por quê? Você nem me conhece. Nicanor a encarou com uma expressão que misturava dor antiga e determinação férrea. Porque eu sei o que é perder alguém para a violência e ver os culpados saírem impunes. E eu não vou deixar isso acontecer de novo. Havia algo na voz dele, uma camada de significado que Stella não compreendia totalmente. Mas antes que pudesse perguntar, Nicanor já estava saindo da sala. Você dorme no quarto de hóspedes. Amanhã a gente conversa mais. Stella ficou sozinha, o coração acelerado. Parte dela queria fugir imediatamente, mas outra parte, a parte exausta de correr, queria acreditar que talvez tivesse encontrado um refúgio de verdade. Lá fora, a noite caía pesada sobre a fazenda. O vento frio assobiava entre as árvores. E Nicanor, sentado sozinho na varanda, olhava para o nada com pensamentos que não visitava há anos. Pensamentos sobre justiça, sobre verdade, sobre até onde um homem pode ir para proteger o que é certo. Porque ele tinha dito a Stella que não deixaria aquilo acontecer de novo. Mas o que ele não disse foi o motivo. Não disse que 7 anos atrás, sua esposa Irene tinha sido encontrada morta em circunstâncias suspeitas. Não disse que o caso tinha sido encerrado como acidente sem investigação adequada
e não disse que o nome de Rogério Tavares aparecia, ainda que vagamente, nas margens daquela história. Porque às vezes as coincidências não são coincidências. E às vezes o passado e o presente se encontram de formas impossíveis de ignorar. Passaram-se 4 dias desde que Estela chegou à fazenda Santa Rita. 4 dias nos quais ela permaneceu escondida dentro da casa, ajudando com tarefas domésticas simples, recuperando-se lentamente dos ferimentos, mas sempre olhando pela janela, com o medo constante de ver algum veículo desconhecido subindo a estrada sinuosa. Nicanor mantinha sua rotina com disciplina militar. Acordava às 4 da manhã, cuidava do gado, supervisionava Juvenal e Aparecido, inspecionava cercas e pastos. Quando os empregados perguntaram sobre a mulher, que ocasionalmente viam através das janelas, Nicanor respondeu que era uma prima distante passando uns dias para se recuperar de uma cirurgia. Eles aceitaram a explicação sem questionar. Na roça, as pessoas aprendiam cedo a não fazer perguntas demais. Na 4ª noite, após um jantar silencioso, Nicanor e Estela sentaram-se na varanda. O ar estava fresco, perfumado pelo cheiro de terra molhada de uma chuva recente. O céu estava limpo, salpicado de estrelas que brilhavam com uma intensidade raramente vista em áreas urbanas. Estela se enrolava em um cobertor de lã, ainda fraca, mas visivelmente melhor. As marcas no rosto começavam a desaparecer, substituídas por tons amarelados de hematomas em processo de cura. Nicanor, ela começou hesitantemente. Naquele primeiro dia, você disse que sabia o que era perder alguém para a violência. Você estava falando da sua esposa? Nicanor ficou imóvel por um longo momento, olhando para as montanhas escuras ao longe. Então, assentiu lentamente. Irene, ela morreu há 7 anos. Pode me contar o que aconteceu? Ele respirou fundo. Raramente falava sobre isso, mas havia algo na presença de Estela, na vulnerabilidade compartilhada, que tornava as palavras mais fáceis. Irene era enfermeira, trabalhava no Hospital Municipal de Cachoeira do Cedro. Era a pessoa mais gentil que eu conheci. Todo mundo gostava dela. Tinha um jeito especial com os pacientes. Sempre via o lado bom das pessoas, mesmo quando elas não mereciam. Ele fez uma pausa, a voz ficando mais rouca. Numa sexta-feira à noite, ela estava voltando do plantão. Eram umas 11 da noite. O carro dela saiu da estrada numa curva e caiu numa ribanceira de uns 20 metros. Quando encontraram, ela já estava morta. Meu Deus! A polícia disse que foi acidente, que ela perdeu o controle na curva. Caso encerrado em 3 dias. Mas você não acreditou. Não. Irene era motorista cuidadosa. Dirigia devagar, sempre com cinto. Conhecia aquela estrada perfeitamente. Fazia o mesmo trajeto todo dia há 12 anos. E tinha outras coisas. Quando fui reconhecer o corpo, vi marcas que não faziam sentido. Estela sentiu um arrepio. Que tipo de marcas? Hematomas no pescoço, arranhões nos braços e os freios do carro. Quando finalmente consegui que um mecânico amigo meu examinasse, ele disse que os freios tinham sido adulterados. Alguém tinha cortado parcialmente as mangueiras. Não o suficiente para falhar imediatamente, mas o suficiente para falhar numa curva fechada. Você levou isso para a polícia? Nicanor riu amargamente. Levei. Me olharam como se eu fosse um velho maluco em negação. Disseram que era comum familiares não aceitarem acidentes, que eu estava procurando explicações onde não havia. O laudo oficial dizia acidente. Fim da história. Por que alguém iria querer matar sua esposa? Essa pergunta me manteve acordado todas as noites durante anos. Irene não tinha inimigos. Era querida por todos. Não devia dinheiro, não tinha casos, não se metia em confusão. Mas nas semanas antes da morte, ela estava diferente. Diferente como? Preocupada, nervosa. Eu perguntava. Ela dizia que era só cansaço do trabalho. Mas eu conhecia minha esposa. Havia algo mais. Até que, uns 5 dias antes de morrer, ela me contou.
Nicanor parou, os olhos fixos no horizonte escuro. Havia uma paciente jovem no hospital, 19 anos. Tinha dado entrada várias vezes com lesões suspeitas. Braços quebrados, costelas fraturadas, hematomas. Sempre dizia que tinha caído, batido em portas, tropeçado. Mas Irene não era boba. Reconheceu os sinais de violência doméstica. Conversou com a menina em particular. A menina finalmente confessou. Disse que o namorado batia nela. E o namorado era alguém importante. Estela se inclinou para frente. Quem? Ela não me disse o nome naquela noite. Disse que ia fazer denúncia formal primeiro, que ia ajudar a menina a sair dessa situação. Estava juntando provas, fotografias das lesões, relatórios médicos. Iria à delegacia na segunda-feira. Mas ela morreu antes disso, na sexta-feira à noite. E quando fui procurar os documentos que ela estava juntando, tinham sumido. A menina também desapareceu do hospital. Família disse que ela tinha ido viajar. Nunca mais apareceu. Estela segurou a mão de Nicanor. Um gesto instintivo de solidariedade. Isso é horrível. Você nunca descobriu quem era o namorado? Passei anos tentando. Fiz perguntas discretas. Falei com colegas da Irene. Procurei registros. Nada. Era como se tudo tivesse sido apagado. E então, há uns 2 anos, ouvi o nome de Rogério Tavares pela primeira vez. Os olhos de Estela se arregalaram. Rogério! Tinha um boato, nada concreto, de que ele costumava namorar mulheres jovens, que era controlador, possessivo. E uma ex-funcionária de um dos postos dele comentou, bêbada num bar, que tinha visto Rogério agredir uma namorada anos atrás. Quando perguntei mais detalhes, ela negou tudo no dia seguinte. Disse que estava confusa, que tinha inventado. Você acha que a menina que Irene estava tentando ajudar era a namorada do Rogério? Não tenho provas, mas as peças se encaixam. Rogério já era rico e influente 7 anos atrás. Tinha poder para silenciar pessoas, para fazer evidências sumirem. E se Irene estava prestes a expô-lo, ele não precisou terminar a frase. A conclusão era óbvia e aterrorizante. Estela respirou fundo, processando tudo. Então nós duas estamos fugindo do mesmo homem. Parece que sim. E o que fazemos agora? Nicanor olhou para ela com determinação. Precisamos de provas. Provas reais que conectem Rogério aos crimes. Algo que nem dinheiro nem influência possam apagar. Como conseguimos isso? Você disse que uma das juradas conversou com você. Ainda tem contato com ela? Tenho o telefone da Beatriz, jurada número 5, mas ela estava apavorada quando conversamos. Disse que ia sair da cidade. Tenta falar com ela. Vê se ela tem informações sobre as outras juradas, sobre as ameaças, qualquer padrão que a gente possa identificar. Estela assentiu. E quanto à morte da Irene? Vamos investigar isso também? Se está conectado, e eu acho que está sim, mas precisamos ser cuidadosos. Rogério tem olhos e ouvidos em todo lugar. Um passo errado e... Ele não terminou, mas ambos sabiam o que estava implícito. Naquela noite, Estela ligou para Beatriz, usando o telefone fixo da fazenda. A conversa foi breve e tensa. Beatriz confirmou que ainda estava recebendo ameaças. Disse que 2 outras juradas também tinham relatado o mesmo. Uma delas, a jurada número 4, tinha sido seguida até em casa. A outra, jurada número 7, teve o carro vandalizado com a mensagem "Cala a boca", pintada no capô. Beatriz também mencionou algo crucial. Um investigador que tinha trabalhado no caso original da Paula Cristina tinha sido afastado do cargo logo após o julgamento, transferido para uma cidade pequena no interior, efetivamente silenciado. O nome dele era delegado Anselmo Rocha. Quando Estela desligou, ela e Nicanor se entreolharam. Precisamos falar com esse delegado, Nicanor disse. Como? Se ele foi transferido para nos calar? Exatamente por isso. Se ele foi punido por fazer o trabalho dele direito, talvez esteja disposto a ajudar. Era arriscado, mas era também a única pista concreta que tinham. No dia seguinte, Nicanor dirigiu até a cidade onde o delegado Rocha havia sido transferido. 3 horas de estrada.
Deixou Estela na fazenda com instruções estritas para não sair de dentro de casa e manter as portas trancadas. Encontrou o delegado numa delegacia pequena, praticamente vazia. Anselmo Rocha era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados de quem viu demais e se decepcionou com o sistema. Quando Nicanor mencionou o caso de Rogério Tavares, o rosto do delegado se fechou. Não tenho nada a dizer sobre isso, nem mesmo sabendo que juradas do julgamento estão sendo ameaçadas, que testemunhas estão morrendo. Rocha olhou ao redor, verificando se estavam sozinhos. Então, suspirou pesadamente. Senhor, eu tentei fazer meu trabalho. Investiguei direito. Juntei provas sólidas contra o Rogério. Mas quando o caso foi para frente, metade das provas sumiu. Testemunhas voltaram atrás. Laudos foram alterados. E quando questionei, fui transferido para cá, longe de tudo, esquecido. Você tem cópias das provas originais? Rocha hesitou. Então baixinho. Tenho, guardadas em lugar seguro. Sabia que um dia alguém ia precisar delas. Eu preciso ver essas provas. Por quê? Quem é você? Nicanor contou tudo. Sobre Estela, sobre Irene, sobre as conexões que estava descobrindo. Quando terminou, Rocha estava pálido. Meu Deus, eu suspeitava que havia mais vítimas, mas nunca imaginei. Você vai me ajudar? O delegado ficou em silêncio por um longo momento. Então assentiu. Vou, mas precisa ser discreto. Se Rogério descobrir que estou envolvido de novo... Entendo, temos que ser cuidadosos. Rocha prometeu reunir as provas e entregar a Nicanor em uma semana, mas pediu tempo para fazer cópias seguras e preparar um plano. Quando Nicanor voltou para a fazenda, já era noite. Estela o esperava ansiosa. E aí? Ele vai ajudar. Tem provas que foram escondidas. Vamos ter uma chance de acabar com isso. Pela primeira vez em dias, Estela permitiu-se sentir algo parecido com esperança. Mas o que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, dois homens observavam a fazenda de longe, com binóculos, anotando horários, rotinas, movimentos. A rede estava se fechando e o tempo estava acabando. Os dias seguintes se arrastaram com uma lentidão angustiante. Nicanor continuava a rotina da fazenda, mas agora com atenção redobrada a qualquer movimento estranho. Instalou trancas extras nas portas, posicionou ferramentas em pontos estratégicos da casa que pudessem servir como armas improvisadas se necessário. Estela, por sua vez, vivia num estado constante de tensão. Cada som desconhecido a fazia pular. Cada carro que passava na estrada distante a fazia correr para a janela, escondida atrás das cortinas. Na sexta noite, enquanto jantavam em silêncio, Nicanor percebeu algo diferente nela. Você quer ir embora, não quer? Ele perguntou diretamente. Estela parou com o garfo no ar, surpreendida por ele ter lido seus pensamentos. Eu não sei. Parte de mim quer ficar... Acreditar que vamos conseguir provar tudo, acabar com isso. Mas outra parte tem medo de que eu não consiga te proteger. Não era a acusação. Era apenas a verdade sendo dita em voz alta. Nicanor, você já fez mais do que qualquer pessoa faria. Me acolheu, me protegeu, está arriscando sua vida. Mas eu não posso deixar você morrer por mim. Se eles descobrirem que estou aqui, já descobriram. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Estela ficou branca. O quê? Nicanor levantou-se e foi até a janela, olhando para a escuridão. Ontem, quando fui ao Pasto Sul consertar uma cerca, vi marcas de pneus numa trilha que quase ninguém usa. Eram recentes. Hoje de manhã, Juvenal comentou que viu um carro escuro parado na estrada de baixo, só observando a fazenda. E há pouco, enquanto você estava no banho, recebi uma ligação. Quem era? Ninguém falou. Só ficaram em silêncio por uns 10 segundos e desligaram. Mas eu sei o que era. Intimidação. Eles estão me dizendo que sabem. Estela levou as mãos ao rosto, tremendo. Eu preciso ir embora. Agora. Hoje mesmo. Antes que façam algo com você. Nicanor voltou para a mesa e segurou as mãos dela firmemente.
você não vai a lugar nenhum. Ouve bem o que eu vou te dizer. Eu tomei uma decisão. E essa decisão é não te deixar sair daqui até termos provas suficientes para acabar com o Rogério de vez. Mas, sem mais, você quer fugir? Vai fugir pro quê? Para viver o resto da vida olhando por cima do ombro, trocando de cidade cada vez que alguém suspeitar de você? Isso não é vida, Estela, e não é justiça. Mas sua vida está em perigo por minha causa. Minha vida já estava em perigo no momento em que comecei a fazer perguntas sobre a morte da Irene. A diferença é que agora eu não estou sozinho. Agora tenho uma razão real para lutar, porque não é só sobre minha esposa, é sobre a Paula, é sobre todas as mulheres que esse homem machucou e vai continuar machucando se a gente não parar ele. As palavras de Nicanor ecoaram pela cozinha. Estela viu a determinação absoluta nos olhos dele e percebeu que discutir seria inútil. E se eles vierem aqui? Se atacarem a fazenda? Então a gente se defende. Tenho 3 espingardas, munição suficiente, e sei cada centímetro dessa propriedade. Eles têm vantagem de número, mas eu tenho vantagem de terreno. Naquela noite, Nicanor não dormiu. Sentou-se na varanda com a espingarda no colo, observando. Estela ficou acordada também na sala, incapaz de relaxar. Foi às 3 da manhã que aconteceu. Nicanor viu os faróis primeiro. 2 carros subindo a estrada devagar, sem pressa, como predadores confiantes. Eles pararam no pátio. 5 homens saíram. Todos jovens, fortes, vestindo roupas escuras. Um deles, claramente o líder, deu alguns passos à frente e gritou: Senhor Nicanor, sabemos que a mulher está aí. Entrega ela e a gente vai embora sem problemas. Nicanor levantou-se, a espingarda apontada para baixo, mas visível. Vocês estão invadindo propriedade privada. Saiam antes que eu chame a polícia. O líder riu. A polícia? Por favor. A gente sabe que o senhor é esperto demais para isso. Então vou facilitar. Ou o senhor entrega a Estela, ou a gente entra aí e pega ela à força. E aí alguém pode se machucar. O senhor não quer isso, né? Estela apareceu na porta atrás de Nicanor, pálida, mas determinada. Nicanor, deixa eu ir. Não vale a pena. Ele nem olhou para trás. Volta para dentro. Nicanor, volta para dentro! Foi a primeira vez que ele gritou com ela. Estela recuou, assustada, mas obedeceu. Nicanor voltou sua atenção para os homens. Vou dar 10 segundos para vocês saírem. Depois disso, começo a atirar, e eu não erro. O líder fez um gesto. Os outros homens começaram a se espalhar, tentando cercar a casa. Nicanor atirou para o alto. O estrondo da espingarda rasgou a noite. Os homens pararam. Próximo tiro não vai ser para cima. Saiam, agora! Houve um momento de hesitação. Os homens se entreolharam inseguros, não esperavam resistência real. Então o líder puxou um revólver. O senhor não sabe com quem está mexendo, velho. Antes que pudesse apontar a arma, Nicanor atirou novamente, acertando o chão a poucos centímetros dos pés do homem. Terra explodiu. O líder pulou para trás, assustado. Próximo acerta você, e eu tenho munição para todos. Quer testar? Nesse momento, luzes se acenderam na casa dos fundos. Juvenal e Aparecido apareceram, também armados com espingardas. A equação mudou. Eram 5 contra 3, mas os 3 conheciam o terreno e estavam protegidos. O líder percebeu que a situação estava saindo do controle. Fez um gesto brusco. Vamos embora? Mas isso não acaba aqui, velho. Não acaba aqui. Entraram nos carros e partiram levantando poeira. Nicanor não abaixou a arma até os carros desaparecerem completamente. Então suas pernas bambearam e ele precisou se sentar. Juvenal e Aparecido correram até ele. Patrão, tá tudo bem? Tá, vocês fizeram certo, obrigado. Estela saiu correndo da casa e se jogou nos braços dele chorando. Você é louco, louco! Eles podiam ter te matado! Nicanor a abraçou, sentindo o corpo dela tremer. Mas não mataram, e agora eles sabem que não vamos nos entregar fácil. Mas ambos sabiam a verdade. Aquilo tinha sido só o começo. Na manhã seguinte, Nicanor tomou uma decisão.
Ligou para o delegado Rocha. Preciso das provas, agora. Não posso esperar mais. Mas eles atacaram minha fazenda ontem à noite. Vai piorar. Preciso levar isso adiante antes que seja tarde demais. Rocha suspirou. Tá bom, encontra comigo hoje à tarde. Vou te dar tudo que tenho. Nicanor viajou até lá, deixando Juvenal e Aparecido protegendo Estela. Quando voltou, trazia uma caixa cheia de documentos, fotos, gravações. Passaram a noite inteira examinando tudo, e o que encontraram era explosivo. Provas de que Rogério tinha histórico de agressão contra mulheres que a defesa escondeu. Fotos das lesões da Paula que nunca foram apresentadas ao júri. Gravações de testemunhas que foram intimidadas a mudar depoimentos. E mais, registros financeiros mostrando pagamentos suspeitos a policiais e funcionários do sistema judiciário. E havia mais, muito mais. Um documento mencionava uma ocorrência anterior, envolvendo Rogério e uma enfermeira que fez denúncia. A data batia, 7 anos atrás. O nome da enfermeira tinha sido riscado, mas Nicanor sabia. Era Irene. Ele tinha a conexão, tinha a prova. Isso é suficiente? Estela perguntou, olhando os documentos espalhados pela mesa. É mais que suficiente. Isso derruba o Rogério e todos que o protegeram. O que fazemos agora? Nicanor pegou o telefone. Agora a gente entrega isso para quem pode fazer alguma coisa. Mas antes que pudesse discar, a janela da sala explodiu. Vidros voaram por todo lado. Estela gritou. Nicanor a puxou para o chão. Tiros vinham de fora. Muitos tiros. Eles tinham voltado. E dessa vez não estavam fazendo ameaças. Estavam atacando para valer. Os tiros continuavam rasgando a noite, estilhaçando vidros, perfurando madeira. Nicanor arrastou Estela para o corredor, a parte mais protegida da casa. Juvenal e Aparecido já estavam lá, espingardas em punho, rostos tensos, mas determinados. "Quantos são?" Nicanor gritou por cima do barulho. "Muitos! Pelo menos 6, talvez mais!" Juvenal respondeu. Nicanor pegou sua espingarda e verificou a munição. Olhou para Estela, que estava encolhida no chão, abraçando os joelhos. "Fica aqui, não sai desse corredor por nada." "Nicanor, não! Não vai lá para fora!" Mas ele já estava se movendo, agachado, em direção à janela lateral. Respirou fundo e arriscou uma olhada. Viu vultos se movendo entre as árvores, usando os troncos como cobertura. Alguns tinham armas pesadas. Não eram simples capangas, eram profissionais. Isso confirmou o que Nicanor já suspeitava. Rogério estava desesperado. Estava enviando seu time principal, o que significava que eles sabiam sobre as provas. "A gente precisa resistir até o amanhecer", Nicanor gritou. "Eles não vão querer ser vistos aqui de dia." Juvenal e Aparecido concordaram e se posicionaram em janelas diferentes. Começaram a revidar os tiros, mirando não para matar, mas para manter os atacantes recuados. O tiroteio se estendeu por 20 minutos, que pareceram horas. A casa foi sendo destruída aos poucos. Móveis despedaçados, paredes perfuradas, o lustre da sala desabando com estrondo. Então, de repente, os tiros pararam. Silêncio absoluto. Nicanor aguçou os ouvidos, tentando detectar movimento. Nada. "Cuidado", ele sussurrou. "Pode ser armadilha." Foi quando ouviram o som. Motores de carro, muitos motores, vinham da estrada. Os atacantes também ouviram. Houve movimento rápido, vozes baixas comandando retirada. Em questão de segundos, os vultos entre as árvores desapareceram. Motores ligaram, pneus cantaram e carros partiram em alta velocidade. Momentos depois, 3 viaturas da Polícia Militar subiram a estrada e pararam no pátio. Policiais saíram, armas em punho, verificando a área. Um oficial se aproximou da casa. "Há alguém ferido aí dentro?" Nicanor saiu com as mãos levantadas, mostrando que não representava perigo. "Estamos bem, mas minha casa está destruída." O oficial olhou ao redor, vendo os estragos, as marcas de bala por toda parte. "O que aconteceu aqui?" Antes que Nicanor pudesse responder, outro carro chegou.
Um sedã civil. De dentro saiu o delegado Rocha, acompanhado por 2 homens de terno. Rocha caminhou até Nicanor. Está tudo bem? Como a polícia soube? Eu liguei. Depois que você saiu hoje cedo, recebi informações de que Rogério estava planejando algo grande. Liguei para o comandante da PM que conheço e confio. Pedi que enviassem homens para cá. Chegaram a tempo? Chegaram. Salvaram nossas vidas. Um dos homens de terno se aproximou. Era mais velho, cabelos grisalhos, postura autoritária. Senhor Nicanor Peixoto, sou o promotor Fagundes, do Ministério Público. O delegado Rocha me informou sobre sua situação e sobre as provas que vocês têm. Nicanor assentiu e foi buscar a caixa de documentos. Entregou tudo ao promotor. Fagundes examinou rapidamente, os olhos se arregalando conforme lia. Isso é devastador. Com essas provas, podemos não só prender o Rogério, mas desmantelar toda a rede de corrupção que o protegeu. Então vão fazer alguma coisa? Vamos, imediatamente. Vou pedir mandados de prisão ainda hoje. Rogério Tavares e todos os envolvidos vão responder. Estela apareceu na porta, ainda tremendo, mas com uma centelha de esperança nos olhos. Vai acabar? De verdade? O promotor olhou para ela com gentileza. Vai, senhorita, vai acabar, e você não vai precisar mais se esconder. Nos dias seguintes, a operação foi deflagrada. Rogério Tavares foi preso em sua mansão, algemado na frente das câmeras. Junto com ele, 3 delegados corruptos, 2 juízes que tinham facilitado a absolvição, o médico legista que falsificou laudos e 6 empresários que financiavam o esquema. A mídia nacional cobriu tudo. O caso se tornou símbolo de como poder e dinheiro podem corromper a justiça, mas também de como pessoas comuns, quando têm coragem, podem derrubar impérios de impunidade. O julgamento de Rogério foi reaberto. Com as novas provas, foi condenado a 32 anos de prisão pelo assassinato de Paula Cristina. Também foi indiciado pela morte de Irene, pela intimidação de jurados, pela corrupção de funcionários públicos. As outras juradas que tinham sido ameaçadas puderam finalmente voltar para casa. Testemunhas que viviam com medo depuseram livremente. A verdade, finalmente, veio à tona. 3 meses depois, Nicanor estava na varanda da fazenda, agora reconstruída, tomando café e olhando o nascer do sol sobre as montanhas. Estela se sentou ao lado dele, 2 xícaras fumegantes nas mãos. Ainda parece surreal, ela disse suavemente. O quê? Tudo isso que acabou, que podemos viver sem medo. Nicanor sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Às vezes parece. Estela tinha decidido ficar, não temporariamente, mas de vez. Encontrou trabalho como professora na escola de Cachoeira do Cedro. Ajudava Nicanor na fazenda aos finais de semana. Lentamente estava reconstruindo sua vida. E sem perceberem exatamente quando, ela e Nicanor tinham se tornado mais que aliados. Tinham se tornado família. Nicanor, ela disse olhando para ele, obrigada por não me deixar ir embora naquela primeira noite. Por lutar por mim quando nem eu mesma achava que valia a pena. Ele segurou a mão dela. Obrigado você, por aparecer naquela porteira, por me lembrar que ainda há coisas pelas quais vale a pena lutar e que a justiça, às vezes, ainda vence. Ficaram ali sentados lado a lado, vendo o mundo despertar. 2 sobreviventes que tinham encontrado, um no outro, não apenas salvação, mas recomeço. Porque às vezes as piores tragédias nos levam aos lugares onde mais precisávamos estar. Às vezes, não deixar alguém partir é o maior ato de amor. E às vezes a justiça demora, se arrasta, parece impossível. Mas quando finalmente chega, quando a verdade finalmente vence a mentira, quando os poderosos finalmente respondem por seus crimes, quando isso acontece, vale cada cicatriz, cada noite sem dormir, cada momento de medo.
porque não há recomeço mais doce do que aquele conquistado com coragem. Não há paz mais profunda do que aquela que vem depois da tempestade. E não há vitória mais completa do que saber que lutamos pelo que era certo, mesmo quando tudo parecia perdido. Naquela fazenda nas montanhas de Minas Gerais, Nicanor e Estela aprenderam isso e viveram finalmente com a consciência tranquila de quem fez o que precisava ser feito. E você que nos acompanhou até o final dessa história emocionante, muito obrigado por estar aqui. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar aqui embaixo de onde você está nos assistindo e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Seu apoio é essencial para o nosso canal crescer cada vez mais e continuar trazendo histórias que tocam o coração. Até a próxima!